Eu vendia a cocaína, né? Aí até eu conhecer o crack. Depois que eu conheci o crack, eu larguei o cocaína e comecei a usar o crack. Aí que foi a minha ruína total, que aí eu já não aguentava nem trabalhar mais. Vinha aquela vergonha. O pastor tá separado. Tá separado, o pastor tá desviado. Eu pegava aquele dinheiro ali, ó, porque dava uma frissura, você comprava uma pedra, por exemplo, e daqui a pouco você estava indo lá buscar mais. Eu buscava 5, aí usava aquela toda. Aí de repente estava indo buscar mais, até acabar com o dinheiro todo, zerar tudo. E aí ficava sem comer. Sem comer, às vezes não sobrava pro miojo. Eu usei maconha, eu usei cocaína, eu usei crack, eu usei eritose, eu usei Dramin. Todo tipo de droga que você pode pensar que existia, eu usei. A droga ela é uma coisa que você começa a usar, às vezes por curtição, às vezes você começa a usar a droga porque os seus amigos estão usando ali, e aí você começa a entrar naquele mundo ali, e muitas vezes o vício te domina. Porque eu conheci pessoas que experimentou e não gostou, e nunca mais usou. E, no entanto, eu usei e viciei, fiquei viciado em droga a ponto de não querer almoçar, a droga me dominou totalmente. Como é que era ser esposo de pastor? Ah, muito bom. Muito bom. Eu gostava muito, a gente caminhando lado a lado, ele buscando a Deus. Nossa, muito bom mesmo. E ele, assim, pastor muito atencioso, tinha muitas ovelhas, era muito bom. Como o vício aparece, cresce e envolve até mesmo aqueles que deveriam se manter de pé? Veja tudo isso agora no Resgatados. Alô, galera! Hoje nós vamos conhecer uma história. Muitas pessoas, primeiro passam uma decepção para depois conhecer Jesus e sair do mundo das drogas. Hoje nós vamos conhecer uma história ao inverso. O cara conhecia Jesus, estava pastoreando igrejas e de repente foi parar no mundo das drogas. Mas você que está sentado aí não pensa que é só a vida dele que aconteceu isso não. Tem muita gente que vai se identificar com essa história de hoje. Estamos chegando aqui agora. Deixa eu chamar aqui. Oi de casa. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. E essa história sua aí, cara, como é que é? Vamos entrar para conhecer, né? Amém, vamos entrar. Agora tem uma noiva, né? O crack me tirou tudo, as drogas me tirou tudo e agora eu tenho 2 casas, né? Não tinha casa, tava morando na rua. Agora eu tô aqui na casa da minha noiva aqui, liberto, pra glória de Deus, né? Graças a Deus, larguei essa vida aí de drogas, né? O crack, a bebida e tudo, e tô aí na presença de Deus. Luiz comeu o pão que o diabo amassou, literalmente, mas já foi pastor e dirigente de igrejas. Então, meu irmão, como é que surgiu essa história de você primeiro ser pastor? Você já tinha tido outras experiências na vida ou você já nasceu no berço evangélico? Bom, eu nasci no berço evangélico, mas eu fiquei sempre aquela coisa, né? Nunca tinha conhecido Cristo de verdade, né? Aquilo, ficava e tudo, não tinha aceitado Jesus verdadeiramente, né? E sempre fazendo coisa errada e tal, aquela falta de compromisso. Depois que eu casei, eu comecei a pastorear, dirigir igrejas, né, e tudo, mas firme com o Senhor. Aí aconteceu a separação e tudo, eu fiquei muito angustiado, né, e tudo, e não aguentei. Inclusive, quando eu separei, eu estava responsável por uma igreja já. Ser dirigente é ser responsável por uma congregação, né? Eu era responsável por uma congregação. Eles me colocavam em determinado bairro, né? Essa igreja aqui, eu sei que vai tomar conta de dirigir ela. Aí era um pastor, né? Dirigia, responsável mesmo pela igreja. Pregava a palavra, dava estudo, responsável mesmo. Aconselhava. Batizava? Não, batismo na Assembleia não era nós que batizávamos não. Mas nas outras todas as igrejas eu batizei, efetuei vários batismos. Nada disso foi capaz de segurar Luiz. Mas você como pastor, você se sentia fraco? Às vezes, devido à minha convivência familiar, sabe? Em casa? Não estava bem e tudo, mas sempre fui uma pessoa de busca, de muita busca, sabe?
oração e tudo. E realmente depois eu fiquei sem entender como é que foi essa queda, como é que eu caí desse jeito, sabe? Foi muito angustiante, né? Foi terrível. Terrível. Eu tinha vergonha das pessoas, né? Tanto que eu mudava de um lugar para o outro por causa que eles sempre me conheceram na presença de Deus. E depois me ver doidão, aí eu mudava de um lugar para outro e tal. E desse jeito. Dá um sinal de que tipo de fraqueza era essa que o senhor tinha? Essa fraqueza espiritual? Quer ver? Porque devido a muita luta, discussão em casa, aí você deixava de buscar, né? E quando você não está buscando, você parava de buscar, aí a fraqueza vinha, é um alimento, né? Você não está comendo, aí a fraqueza vai e bate. Aí fui consagrado a pastor em 2001. E aí o senhor como pastor ainda continuou as brigas em casa? Aí continuava, brigávamos muito. As brigas em casa eram mais do que uma provação. Luiz via naquilo um verdadeiro martírio. Em casa tava uma desavença, né? Mas o que me consolava, porque o pregador tem que viver aquilo que ele prega, né? E nessa área eu não estava vivendo. Mas só que eu estava pregando a palavra de Deus. Eu não estava ensinando a mentira, né? Ainda que eu não estava vivendo aquilo dentro de casa, mas eu estava passando para o povo aquilo que está dentro da palavra de Deus, né? Então eles iam viver a Bíblia, não a minha vida. E muitos nem sabiam, alguns sabiam que eu passava por isso, né? Mas não era direto, mas passava. Cara, como é que era esses problemas? Era discussão por quê? A discussão era assim, eu tava com um menino novo dentro de casa, né? 3 meninos, meus meninos todos novos, e saía muito para fazer a obra de Deus, quase não parava em casa, né? É aquilo, eu pensava em fazer a obra, né? E às vezes esquecia de dentro da casa. É um erro bíblico. Com certeza, porque primeiro você tem que pensar em Deus, né? E depois você tem que pensar na família. E eu pensava em Deus, era Deus e a igreja. E às vezes a família ficava, né? Aí o que acontece? Ela reclamava, aí vinha ciúmes, né? Saía muito, aquela coisa toda. E em casa, a casa ficava, como se diz, desamparada, né? Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalho o sentinela. Então estava assim com você. Justamente, a minha casa não estava sendo edificada, né? Eu não estava cuidando da minha família, né? Cuidava da família de muitos, né? Muitos estavam sendo abençoados e a minha mesma não estava sendo. Como se diz, estava vivendo de aparência, né? Às vezes na igreja estava bem, né? E tudo, mas por dentro estava arrebentado. Chegava da igreja, era briga constante, né? E tudo. Pastores são pessoas acostumadas ao convívio com a dor e frustrações. Quase sempre são eles que trazem o consolo. Quase sempre. Bem, galera, nós estamos aqui agora, né, na mesa para tomar um café, mas teve um programa que nós fizemos de pessoas que passaram pelas drogas e se tornaram pastores. Hoje a gente está vendo histórias de pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, pastorear igrejas e envolveram no mundo do crack. Talvez você está assustado, né? Nossa, será que isso pode acontecer? Edson, isso pode acontecer? Pode acontecer, né? Porque nós sabemos que a própria palavra ela diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, né? E às vezes é tanta coisa, tanta turbulência na vida da gente, que às vezes a gente deixa a desejar, né? Eu acho que quando a gente começa a ter várias decepções, você se torna um alvo fácil para o adversário. E o que o adversário usa para te derrubar? Ele usa a sua fraqueza. Ele começa a colocar aquelas coisas a qual você teve dificuldade em deixar para poder te derrubar. E foi assim que aconteceu comigo. Bem cedo, Edson descobriu que a vida é cheia de armadilhas. Aos 12 anos eu tive que sair de casa, porque o meu pai ele era meio aquelas pessoas assim, do interior, era meio ignorante, e eu tive que tomar a decisão de sair de casa. Eu até achei que ele ia me poupar, mas ele não poupou não. Quando eu falei que queria sair de casa, ele disse assim, ó, Maria, pega a roupa desse menino, vamos ver se ele é homem mesmo. E aí eu fui pra rua. Eu cresci ali beirando o elevado Castelo Branco, catando papel, dormindo debaixo de papelão. Sua família, você não sentia falta dela em momento nenhum? Saudade da mãe, dos irmãos? Na realidade, família, eu acho que
todo mundo sente falta de uma família, sente falta de um apoio, né? Principalmente a gente que cresceu na rua, que às vezes você via ali aquelas famílias ali, o pai com o menino e tal, e eu não tive essa oportunidade de ter essa família. E o Edson foi crescer nisso. Edson, como é que foi sua adolescência? Mesmo morando na rua, ainda tinha sonhos, tinha vontades? Como é que foi essa adolescência? A realidade, eu sempre tive sonho, né? Que é um sonho de todo menino, que é de ter carro, de ter casa, de ter família, bicicleta, essas coisas todas, né? Ter um tênis bonito. E, na realidade, às vezes eu ficava até meio chateado, porque eu ali puxando aquele carrinho, e às vezes eu passava assim, as mulheres passavam pro meu lado, seguravam a bolsa, e aquilo me deixava muito chateado, porque a minha índole era uma índole boa. Eu estava ali, não, talvez naquela época eu não entendia por que eu estava ali. Mas nem só de armadilhas é feita a vida. Aconteceu que o dono do Ferro Velho, né, que chama o Carlinhos lá, o Marquinhos, eles me deram uma oportunidade. Qual foi essa? A oportunidade que eles me deram foi de confiar em mim e deixar eu trabalhar no Ferro Velho. A confiança é que começa a dar força. Do Ferro Velho, Edson foi trabalhar em um hospital e, de novo, a vida mudou. Como é que você foi parar trabalhando no hospital? Quando eu fui trabalhar no hospital, eu trabalhei no Cezan, então eu tinha o curso de office boy. E aí eu vi que tinha essa vaga lá no hospital, aí eu fui lá. Aí consegui essa vaga, trabalhei lá no hospital. Foi quando eu estava largando serviço que eu conheci a minha esposa, né? Que é uma bênção na minha vida, que me ajudou no tempo de sofrimento. Ela sempre esteve do meu lado. Ela nunca me abandonou. Como é que você entrou na vida dele? Eu trabalhava ali no Gutierrez, né? Era salgadeira ali, tinha 15 anos. E aí sempre eu via ele no ônibus. E era sempre eu e uma amiga minha. Ele mexia muito com essa amiga minha, mas nem me olhava. Aí um dia ela não foi trabalhar. E aí eu entrei no ônibus, ele pegou e me chamou. Falou, ei, eu falei, ele, está cansada? Eu falei, tô cansada. Então senta aqui. A gente começou a conversar. Aí eu pedi ele namoro. Veja no próximo bloco, enquanto o casamento abre uma porta para Edson, Luiz vê a vida se complicar quando chega a separação.